Olá, crianças do terceiro ano, aqui é a professora Alessandra novamente e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho do conteúdo de história, tá? Nós vamos trabalhar das páginas 36 a 39, o item 2 aí, ó, ruas também tem nome. Vem falar por que as ruas possuem nome. Então começa dizendo, pense no nome da rua da sua escola ou da sua casa. É o nome de uma cidade ou país? Refere-se a uma data? É o nome de alguma pessoa? Você já ouviu falar desse nome? As ruas muitas vezes recebem nomes relacionados a pessoas ou acontecimentos que consideramos importantes, tá? Acontecimentos históricos. E alguns desses nomes podem se repetir em várias cidades, pois vão homenagear pessoas, acontecimentos ou datas importantes para a história do país ou até mesmo para a história mundial. Outros nomes ligados a personagens e acontecimentos locais existem apenas em alguns bairros, cidades ou estados. Aqui no Brasil, nós temos como exemplo o nome de ruas relacionados a acontecimentos históricos, como 7 de setembro, 20 de novembro, rua com nomes de personagens históricos, como o nome de Getúlio Vargas, Tarsila do Amaral, Zumbi dos Palmares, dentre outros. O nome das ruas geralmente é escolhido pelos vereadores ou pelos moradores que levam a proposta para ser aprovada pela Câmara Municipal da cidade. Então, eles é que vão decidir qual que é o nome que será colocado em determinada rua. E no nosso livro, nós temos como exemplo, olha o nome dessa rua, dessa imagem. Rua Acipreste Paiva, esquina com a Rua Marechal Guilherme, no centro de Florianópolis, capital de Santa Catarina. Então, o encontro dessas ruas são nomes de pessoas, talvez importantes, né, para a história do país ou até mesmo uma história local. Na página 37, em outras fontes, pede para você acessar o QR Code aí e aprender um pouquinho mais sobre como é feita a escolha dos nomes da rua e qual a sua importância em um divertido episódio da Turma da Mônica. Logo a seguir, nós temos em Antes de Seguir, exercício número 4, nós temos duas colunas aí e pede para você ler o nome de algumas ruas e depois ligar a primeira coluna com a segunda, fazendo a relação da origem desse nome. No exercício 2, pergunta, é possível encontrar um mesmo nome de rua em cidades diferentes? E pede para justificar, tá? Para você apresentar, você após responder sim ou não, você justificar o porquê dessa escolha. Na página 38, exercício 6, o nome da rua da sua escola. O nome da rua da escola onde você estuda é de um personagem histórico, de um personagem local, um acontecimento histórico, uma data histórica ou outro motivo que não esteja relacionado aí que você vai escrever. Para isso, você precisa pesquisar, tá? Qual que é a origem do nome da rua da sua escola. No item 3, temos aí ruas, mudanças e permanências. Vamos falar que as ruas, elas vão mudando com o passar do tempo. Algumas construções desaparecem para darem lugares a outras construções mais atuais. Uma rua que era pequena pode estar larga e comprida nos dias de hoje, antes era de terra, hoje ela pode estar asfaltada, ou seja, pavimentada. Casarões antigos podem ter sido substituídos por grandes edifícios e áreas verdes que antigamente eram bem mais presentes, hoje são muito raras porque deram origem, né, deram espaço para novas construções. Ao mesmo tempo, algumas características podem permanecer, como prédios, postes de iluminação, árvores e monumentos, que foram preservados, tornando-se assim vestígios do passado, para que se conte história daquele local. Aí no nosso livro nós temos uma imagem da antiga sede da Prefeitura de Juiz de Fora, em Minas Gerais. À esquerda, nós temos uma fotografia que retrata o local antigamente e à direita uma fotografia mais atual. Se vocês observarem, eles preservaram ao máximo, né, a estrutura desse prédio, as suas características, para que ele se torne um patrimônio e seja um vestígio do passado.
Na página 39, antes de seguir o exercício 7, pede para você citar, ou seja, escrever 3 elementos que podemos encontrar apenas nas ruas dos dias de hoje e não de antigamente, tá? Coisas presentes no dia de hoje. Em outras fontes, diz o seguinte: você já percebeu como a rua é cheia de vida? Pessoas transitando, convivendo e trabalhando. E aí tem indicação desse livrinho aí, ó. Tem de tudo nesta rua. Esse livro da editora Formato, escrito por Marcelo Xavier, vai falar um pouco do que nós encontramos nas ruas, a partir da apresentação de algumas profissões, algumas mantidas ao longo dos anos ou de outras que já quase não são mais encontradas. Você vai se divertir com a história e as maravilhosas ilustrações feitas com massinha de modelar. Tá? Então esse foi o nosso conteúdo de história dessa semana. Espero que vocês leiam o texto novamente com atenção, respondam as atividades e na próxima aula eu volto corrigindo-as. Beijocas!